Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para compartilhar mais alguns capítulos da palavra e hoje a gente vai estar lendo o capítulo 7 e o capítulo 8 de Romanos. Vamos estar dando uma olhada ali sobre a vida pelo Espírito, a ilustração a respeito do casamento, enfim, que Paulo vem estar relatando a respeito da lei também. Traz uma ilustração da lei com o casamento e vamos ver o que ele se trata deste assunto. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 7, ele vai falar bem assim, ó. Meus irmãos, falo a vocês com as pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo, mas se o marido morrer, ela está livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerado adúltera. Mas se o marido morrer, ela está livre daquela lei, e mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Enfim, ele está trazendo a respeito da lei. Enfim, e traz também lembranças de que Cristo morreu ali. Ele morreu sobre a lei e vive com a graça eterna, digamos, dá para trazer essa ilustração em Cristo Jesus também. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venham a dar frutos para Deus. Pois, quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. Mas agora morremos para aquilo que antes nos prendia. Fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado aproveitou a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo pecaminoso, pois sem a lei o pecado está morto. Por isso que é necessário que nós nasçamos de novo da água e do Espírito, como Paulo orientou ali no capítulo 6, que nós limos no vídeo anterior, para que não sejamos escravos do pecado, mas enfim, livres em Cristo Jesus, fazendo aí pertencendo a outro, não pertencendo à lei, mas pertencendo a Cristo, como ele falou. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte, pois o pecado aproveitou a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma, mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim, por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Enfim, ele traz ali falando sobre a lei e o pecado. Enfim, a lei é boa para quem cumpre ela. Digamos assim, se nós olharmos para um sinaleiro ali onde que a gente tem que parar no vermelho, o amarelo é o alerta e o verde você pode passar.
Se você acha, digamos assim, que o vermelho ali, você passando ele, e você acaba recebendo uma multa, você já não vai gostar da lei. Enfim, a lei ali, digamos, tô dando só um exemplo do sinaleiro. Mas se você para no vermelho, e não segue ali em diante, enfim, e respeita, enfim, você não é multado. Enfim, você vê que aquele ato ali de você respeitar é bom, mas se você digamos, é penalizado naquela situação, você fala, olha, essa lei já não é legal, já não me serve. Enfim, é a mesma coisa em Cristo Jesus ali, quando a gente vê ele expressando a lei e a graça. Enfim, a lei é para ser respeitada, para estar enxergando esses detalhes. Mas hoje nós vivemos pela graça que é Cristo Jesus. Eu só trouxe digamos, esse exemplo para nós meditarmos um pouco na lei também, enfim, na lei e na graça de Cristo Jesus. Pois bem, assim encontro esta lei que atua em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal já está em mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando aos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Enfim, ele traz lembrança enquanto a gente estivermos nessa carne, nesse tabernáculo aqui na terra. A carne, digamos, às vezes vai estar querendo fazer a vontade dela. E hoje, nós, pela graça de Cristo, nós temos que estar dominando a carne. Enfim, como a gente vai ver no decorrer ali nas Escrituras. Mas, enfim, no capítulo 8 ele vai falar bem assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus concedeu o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vale lembrar, Jesus era o único que teve aqui na terra, que teve esta carne igual a nós, ele veio semelhante ao homem, mas ele não teve pecado algum, ele teve que, digamos, pegar o meu pecado, o teu pecado, como um passaporte para ele vencer a morte, porque com ele a morte não ia reinar de jeito algum, porque ele não tinha pecado. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é a morte, mas o Espírito é vida e paz. Porque se a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês vivessem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarão os efeitos da carne, do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção por meio do que clamamos Abba Pai. Enfim, vale lembrar que para sermos chamados de filhos de Deus, precisamos ter o Espírito Santo, o Espírito de Deus, como aqui está
digamos, o assunto está tratando, como o próprio Paulo também falou, que aqueles que nascem da água e do Espírito são filhos de Deus. Também, o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, somos também co-herdeiros com Cristo e com Ele sofremos para que também com Ele sejamos glorificados. Enfim, a gente vê aqui que para os filhos de Deus tem herança, assim como Cristo. Enfim, e essa herança não foi tomada posse porque Cristo não veio buscar a igreja. Ele está sentado do lado direito de Deus, mas enfim, ele tem que vir buscar a igreja para que tudo se confirme nele. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois a que esperamos é o que está vendo. Mas, se a esperança o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém, mas com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Enfim, vale lembrar que nós não sabemos orar como convém. E ali a gente vê que o Espírito, com gemidos inexprimíveis, nos auxilia. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Enfim, esse chamado é feito aqui na terra primeiramente, como ele fala ali. Ele justificou nós através de Cristo. Por isso que vale a pena investir em Cristo Jesus para sermos justificados. E como Cristo é o nosso irmão mais velho, nós estarmos junto com ele na presença de Deus. Que diremos então? À vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor a ti somos entregues à morte e continuamente fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Enfim, terminamos aqui mais uma meditação na palavra e fica esse alento final aí. Ninguém vai nos separar do amor de Deus. Nem presidente da esquerda, nem presidente da direita, digamos assim, ninguém, nenhum governador, nada. Enfim, por isso que hoje nós temos que estar na confiança do nosso Senhor, do nosso Cristo Jesus, porque Ele sabe de todas as coisas e Ele permite todas as coisas.
Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.